financeira e estatística, a gente vai certo. Né? Pessoal, eu estou com um problema, está dando direto para mim aqui, ó, de má qualidade de rede. Então, eu vou ter que gravar aqui para vocês, depois vocês acompanham esse vídeo no YouTube, tá bom? Senão a gente vai perder tempo e o trabalho não vai fluir. Então, assim, o que eu gostaria de reforçar com vocês? O conceito, né? VPL e TIR são dois mecanismos que vão trabalhar com essa noção do valor do dinheiro ao longo do tempo. Como a gente já estudou, matemática financeira trabalha essa visão do valor do dinheiro ao longo do tempo, né? Vocês sabem bem, a gente já estudou isso, que a taxa de juros tem a finalidade de corrigir do dinheiro com a passagem do tempo. Então, 10 mil reais hoje compra menos quantidade de mercadoria hoje que 10 mil reais há 5 anos atrás compravam, tá? Por quê? Porque o dinheiro perdeu o valor de compra. E a gente viu isso nos índices de inflação. Um carro lá no início do Plano Real, em 1994, um carro popular custava R$ 7.500. Hoje, um carro popular, os mais baratos, custam R$ 35 mil. Um carro similar àquele que em 94 custava 7.500, hoje custa por volta de 45 mil. Então a gente percebe que ao longo do tempo o dinheiro perdeu valor, tá? Perdeu poder de compra. E esses dois mecanismos, tanto o VPL quanto o TIR, ele tem a finalidade de fazer essa da variação do valor do dinheiro ao longo do tempo em relação à análise de investimento, né? Como nós vimos na última aula, se eu como investidor faço os mecanismos. E o que é o VPL, valor presente líquido, né? A gente vai trabalhar no conceito de fluxo de caixa, esse valor de uma série de pagamentos futuros ou recebimentos futuros descontados. Pessoal, aqui eu não quero que vocês confundam a taxa conhecida, a taxa de atratividade, custo de capital, taxa de oportunidade, ela recebe vários nomes. A taxa de custo de oportunidade é uma taxa de remuneração mínima que eu quero, tá? Normalmente, o investidor, a referência é sempre o investimento que esse investidor poderia fazer num banco, por exemplo. Se eu pegasse o dinheiro que eu tenho hoje para investir e colocasse no banco, quanto que o banco me remuneraria? Tá? Vamos dizer que o banco remunera 10%. Só que eu, fazendo esse investimento, eu quero receber um pouquinho mais. E esse um pouquinho mais, no caso, viria de encontro a um risco maior, né? Se eu colocar o dinheiro no banco, a princípio, nós temos bancos muito sólidos, a estrutura dos bancos aqui no Brasil são bem robustas, né? São bancos sólidos e é difícil quebrar. A princípio, aquele dinheiro está garantido, eu vou receber. Agora, se eu investir em um projeto, numa empresa, por exemplo, comprar um caminhão, não é certo que eu vou faturar, não é certo que o dinheiro vai entrar. Então, a taxa tem que ser um pouquinho maior. Então, por exemplo, se o banco me paga 10%, aqui nessa empresa, nesse investimento, eu quero ganhar 15%. Então, assim, não tem o mesmo valor, tá? Por quê? Porque se a gente descontar eles hoje, aqueles 5 mil reais, eles comprariam lá na frente uma quantidade de mercadoria menor do que os 5 mil reais compram hoje. Então, se eu tiver 5 mil reais daqui 5 anos, eu tenho que pegar uma taxa, e qual taxa? Essa taxa conhecida de atratividade, e descontar. E aí eu vou trazer aquele valor de 5 mil reais para hoje, e os 5 mil reais aqui 5 anos é como se representasse hoje 3,5, por exemplo, tá? Então a gente traz a valor presente. O intuito do fluxo de caixa
no caso, calculando o valor presente líquido, é esse. Eu pegar as entradas, os recebimentos ou saídas de caixa e trazer um valor presente. Quanto que isso... E a referência dele é o seguinte: se o valor for positivo, a gente sempre vai ter um projeto viável, tá? Dentro da expectativa que você quer. Por quê? Porque aqui eu vou ter uma saída de caixa, vou ter recebimentos, trazendo ao valor presente, ele daria um valor um pouquinho maior do que o investimento, ou seja, o investimento você paga e sobra dinheiro. Se der negativo, é o inverso. O investimento não se paga. Esses fluxos de caixa futuras, as entradas futuras não vão gerar um valor que pague o investimento, a saída, depois a partir de 12% menor do que 15%. Então, o projeto vai me pagar menos do que eu quero. Portanto, o valor, o projeto em si é negativo, ele vai resultar em valor negativo e não é viável. E se for tiro igual custo oportunidade, o projeto é nulo, ou seja, o valor que eu investi no projeto ele volta para mim, tá? E eu não recebo mais nada por isso. Então eu consigo pagar o investimento que eu fiz, e aí fica no 0 a 0, tá? Se dali para frente ele continuar trazendo receita, é dali para frente que eu vou passar a ganhar, tá bom? Então, as atividades do encontro 16, agora a gente vai estar corrigindo, tá? Vou parar o compartilhamento aqui. Vamos compartilhar agora o exercício, tá? Então, pessoal, o que eu tenho que cuidar quando for calcular o VPL? O VPL, eu sempre vou ter que identificar qual que é o valor do investimento, tá? O valor do investimento vai lá no CF0, né? Alguns chamam CFO, porque na hora de você digitar no Word é mais fácil o, né? Mas é CF0, que é o valor na data zero. Eu vou ter que identificar as parcelas, no caso, o valor que eu vou receber ao longo desse fluxo de caixa e a taxa mínima de atratividade, para poder jogar dentro dos cálculos e conseguir chegar nos valores aqui, tá? Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. A gerência de uma fábrica está considerando a possibilidade de instalar uma nova máquina. Será de R$ 10.000. Vou colocar uma cor diferente para ficar mais fácil a visualização. Tá? Objetivando uma redução de custo na ordem de 22 mil por ano. Vejam, pessoal, aqui eu não vou receber, mas eu deixo de gastar, tá? Se eu deixo de gastar, é como se fosse uma entrada de dinheiro no caixa, tá? Então, valor, entradas, aqui no caso é anuais, né? Porque eu estou falando que é 2 mil por ano, tá? Então, eu tenho 2 mil. Durante os próximos 10 anos, período 10 anos. Sendo a taxa mínima de atratividade, correspondente a 10% ao ano. Deseja-se saber se o investimento é atrativo, para tanto, calcule o valor presente líquido, tá? Então, como é que eu vou fazer o cálculo, pessoal, no HP2EC? Primeiro, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, tá? A lógica, o conceito que a gente está trabalhando é o seguinte: haverá um desembolso no início de R$ 10.000. Ao longo de 10 anos, a empresa vai deixar de gastar 2 mil, ou seja, é como se fosse uma entrada no caixa, deixa de sair, tá? Ele incorpora ao caixa, então a gente considera como um valor positivo no fluxo, tá?
E a espera é de 10%. E aqui, como eu falei, não é nenhuma referência. É aquilo que a empresa está querendo, tá? Você, como investidor, quer o quê? Eu quero ganhar energia pela tecnologia, né? Então, informações GCF0, tá? 2000 G. E aqui vamos ficar num nesse intervalo de tempo e no mesmo valor, que é o caso, entradas anuais de R$ 2.000, é um do NJ. NJ é o quê? Informo 10 G NJ. Ele tem a finalidade de indicar o prazo, tá? E aí, por fim, eu informo 10 I, que é a taxa. O I eu não preciso ativar a teclinha G, basta informar o I. G para que o sistema, a calculadora, me dê o NPV, né? E isso é ativado pela teclinha F, né? Então eu informo F NPV. E aí a calculadora vai de 10.000, trazendo aqueles R$ 2.000 durante 10 anos a um valor presente e descontado uma taxa de 10%. Qual é o valor que me sobraria, tá? Pagando isso, recebendo isso e descontando essa taxa. Se o valor for positivo, o projeto é viável. Se for negativo, é inviável, tá? Que é o que o exercício pediria, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês agora a calculadora. Então, começo sempre. Aqui uma sugestão, eu sempre começo com a calculadora com informações para que facilite a compreensão de vocês, vocês percebam que sempre tem que fazer a limpeza dela, né? Então eu venho aqui em F, reg, na verdade eu sempre comentei CLX para simplificar, mas quando eu clico em reg eu ativo o que e aí a gente apaga o que está registrado ali, tá bom? Então fiz esse processo e aí eu vou seguir aquilo que a gente registrou de forma anterior, né? R$ 2.000 de entrada se darão de forma regular pelos próximos 10 períodos, tá? E aí eu informo a taxa mínima de atratividade, que é de 10% em I, ok? E aí vem 2.289. Vamos entender isso aqui, pessoal. O que esses 2.000, no caso, se eu pegasse o meu investimento inicial de R$ 10.000, né? Deixa eu até voltar aqui compartilhar com vocês o documento Word, que acho que vai ficar mais fácil aqui para entender, tá? Só deixa eu alterar o compartilhamento, tá? Então, o valor que a calculadora me deu foi 2.289,13.
Pessoal, R$ 2.000 vezes 10 anos resultaria. Só que é o seguinte, a questão problema está me dizendo que existe um desconto de 10% ao ano. E aí vocês já entenderam a lógica do desconto. Se o juro acrescido soma no capital, o desconto diminui, tá? E aí, como é que eu vou saber qual que foi o valor que me retornou aqueles 20, tá? Eu tinha retorno de 2.286. Esse projeto, a calculadora está dizendo que eu obtive retorno, pelo retorno 12.289,13, tá? Então, percebam, se eu pegasse 10 mil durante 10 anos, eu teria um total de 20 mil. Mas, descontado pelo cálculo do valor presente líquido, eu consigo entender que, se sobrou 2.200, é como se o projeto estivesse me devolvendo os 10 mil mais esse saldo que sobrou. Ou seja, ao longo desses 10 anos, descontado uma taxa de 10%, aqueles 20 mil, tá? Esses 20 mil viraram, na verdade, 12 mil, tá? Então, 20 mil reais acumulado durante 10 anos, descontado uma taxa de 10%, é como se hoje eu tivesse 12 mil, tá? 12 mil diferente de 20. Eu trago lá do futuro o dinheiro hoje, aqueles 20 mil lá na frente poder de compra do que 12 mil. Diz qual que é o saldo hoje, tá? Só que a calculadora HP12C ela não vai te dizer qual é o saldo. Ela pega aquele saldo e desconta o valor investido. E ela só dá o resultado que sobraria. Então, nesse investimento, sendo redundante, mas só para reforçar, entradas de 20 mil, o investimento de 10, me sobraria 2. Então, eu acho que quando é positivo, porque parte da taxa. Então, uma pequena empresa investirá 30 mil reais em um projeto que trará receitas de 8.500, 12.800 e 20.700 nos próximos 3 anos. Considerando uma taxa de oportunidade de 10% ao ano, então, essa taxa é o percentual mínimo que o dono da empresa quer, tá? Calcule o valor presente líquido. Então, eu tenho o valor investido de 30 mil reais, só que a entrada é o seguinte, pessoal, eu tenho um prazo de entrada de 3 anos. Só que as entradas, elas não são reais. Lá atrás, quando a gente tratou esse conteúdo, eu falei para vocês, série de pagamento diferida, quando as entradas são irregulares, parcela isoladamente. É o caso que a gente tem que dizer para a calculadora cada uma das parcelas, em ordem cronológica. Então, nos exemplos, eu sempre coloco nessa ordem. Então, o ano 1 seria 8.500, ano 2, 12.800, ano 3, 20.700. E aí, como é que a gente vai informar lá para a calculadora? A taxa de oportunidade é de 10% ao ano. A gente vai informar, então, o saldo inicial, 30 mil CHS para inverter o valor, G, ativando a função, CF 0. Vamos informar 8.500, G, CFJ, e agora que vem o ponto relevante. Como a entrada
tem que formar cada uma delas, tá? 12.800 GCFJ, 2700 GCFJ. Forma apenas uma parcela e depois eu coloco a quantidade de vezes que essa parcela se repete. Se eu tenho que informar todas as parcelas, eu não informo em NJ, porque não tem que dizer quantas vezes se repete. A calculadora já vai entender que é isso aqui. E, informando os valores, a calculadora entende que serão 3 períodos e informei a taxa esperada. Pronto. Vou dizer para a calculadora me dá o FNPV para saber qual o valor presente líquido, tá? Então, vamos lá para a calculadora, tá? FREG, CLX, para limpar a calculadora. Então, nós vamos informar 30.000 CHSG CF0, que é o valor de desembolso inicial do projeto, investi 30.000. Agora eu coloco as parcelas. No ano 1 é 8.500. 8.500 GCFJ. No ano 2 será 12.800. Opa, 12.800 GCFJ. E no terceiro ano será 20.700 GCFJ. Voltando. Então, 3.850 com 50. O que eu entendo por aqui, tá? Eu investi 30.000. Eu receberei 8.500 mais 20.700, tá? Fazendo uma soma adiável, por quê? Porque ele indicou um valor positivo aqui, né? E esse positivo indica que sobraria os 30.000 e, ou melhor, eu pegaria os 30.000 de volta e sobraria 3.858. É o mesmo que hoje eu recebendo 33.858. Projeto viável por quê? Pagou o investimento, sobrou um dinheirinho, tá bom? Como o Rian falou,
deu prejuízo, né? Você deu sobra ou falta de capital, tá bom? Então, o valor presente líquido tem essa figura, que é né? Ok? E o conceito, pessoal, aqui do VPL é que eu posso comparar. Até na aula de hoje, exercício, a atividade hoje, eu vou dar dois exercícios que vocês vão ter, dois projetos para comparar. Projeto 1, projeto 2, calcula, traz valor presente, e aquele que for sobrar mais, né, em tese, seria o projeto mais viável. Beleza? Agora, ela te trará de retorno em percentual, para que a tua situação fique no 0 a 0, que você consiga resgatar. O cálculo, nesse caso na HP2EC, é muito mais fácil, por quê? Porque o cálculo matemático, infelizmente, a gente vê um cálculo exato, é sempre por tentativa e erro para se aproximar. A gente parte do VPL para zerar o VPL. E a calculadora HP2EC, ela vai fazendo todo esse cálculo por tentativa e erro e consegue encontrar a taxa exata. Então, esse é o exemplo claro que o cálculo na mão não consegue corresponder ao cálculo da ferramenta, tá? Então, nesse exemplo, é muito melhor a gente trabalhar com a calculadora, tá? Então, vamos pegar o exemplo aqui, fazendo o cálculo. Encontra a taxa interna de retorno de um projeto com investimento inicial de 60 mil, 4 retornos consecutivos de 20, 25.500, 34 e 46. Então, eu vou ter o valor de capital investido, que é o CFJ, né? Ou melhor, CF0, de 60 mil reais. E os retornos, que seriam as parcelas que entrariam no meu caixa, CFJ, de 20.000, 25 e 34, 40. Por que, pessoal, que eu não coloco a taxa aqui? Em alguns casos eu até coloco, como no exercício 4 que a gente vê depois, mas nesse exemplo aqui eu não tenho a taxa. Por quê? Porque não precisa, tá? Basta eu informar quanto que eu vou ter de investimento inicial, quais serão os meus retornos. Nesse caso, diferido, novamente, nós não temos retornos regulares, eles variam ao longo do tempo. Então, eu vou ter que informar cada um separadamente. Informou dessa maneira, cliquei no R, basta que informe da seguinte maneira: 60, ou melhor, CHSG, G, CF 0. Aí eu vou informando agora cada uma das taxas, né? 20G CFJ, 25.500 G CF, 4.000 G CFJ e 46 G CFJ. E aí eu peço para a calculadora me dar o F e RR. Aí a calculadora vai me dar a taxa, tá? Então, vamos lá para a nossa calculadora para fazer o exemplo. Então, começo limpando FCLX, tá? E aí eu vou informar o valor de desembolso inicial, que seria os 60 mil, CHS, porque é um desembolso, GCF 0, aqui na teclinha do PV. Pronto, registrei. Agora eu terei as entradas da seguinte maneira: 20 mil GCFJ, próxima entrada 25.500 G e
G. A calculadora não vai entender, ela sabe que são 4 períodos, tá? E aí eu não preciso informar o NJ nesse caso. Por quê? Porque é diferido e informei cada uma das parcelas. Basta eu vir aqui, clicar em F, e aí a teclinha aqui é o IRR. Como ele está em laranja, eu tenho que ativar o F antes, né? Cliquei nele, pronto, a calculadora me deu 31, 75 e 44, tá? 31,75, 44. Deixa eu compartilhar agora o Word, só um momentinho. Ok, isso aqui é o que, pessoal? Se eu estou dizendo no exercício que são 4 retornos consecutivos, eu não estou eu não indiquei, tá? Período. Foi feito. Depois vocês façam o cálculo do VPL, considerando isso aqui. Só que ao invés de informar aqui FRR, vocês informam lá embaixo FNPV. Para ver se o valor vai dar zero mesmo, tá? Certo? Por quê? Porque a taxa interna de retorno, ela tem o intuito de dizer qual seria o percentual que retornaria para você zerando o teu investimento, ou seja, te retornaria ao longo desses 4 anos um valor que daria 60 mil. Essa taxa, descontando esses valores aqui, seria de 31%, tá? Se eu, como investidor, quero um ganho de 15%, excelente esse projeto, porque ele está me dando 31% de retorno para zerar esse saldo. O conceito basicamente é esse. Se o que eu espero for menor do que essa taxa interna de retorno, o projeto é bom, porque ele vai estar me pagando mais, tá? A lógica é assim, se eu falo do tempo descontando uma taxa de 15%, ele certamente vai dar um valor positivo aqui, tá? Diferente daquele exercício que nós vimos na videoaula, que o retorno esperado era 12 e a TIR deu 10. Por isso que o valor ficou negativo. O retorno ele vai dar menor. Se o valor que eu espero é maior, o projeto é inviável. Se o valor esperado é menor do que a taxa interna de retorno, o projeto é viável, tá? E agora fazendo o último cálculo. Então o Arthur ele vai fazer um investimento de 50 mil, que tem como previsão de entrada 3 entradas consecutivas de 22, 28 e 36%. Seu custo de oportunidade de 10% ao ano, utilize a taxa interna de retorno para avaliar se o projeto deve ser aceito. Calcule a taxa, responda se o projeto é viável, muitos se perderam na resposta, ela não está com o cálculo e 50 mil reais. As entradas serão o nosso CFJ 22, 28 e 36%. O meu tempo é de 3 entradas, né? Aqui eu também não coloquei qual que é o prazo. Mas se eu levar em consideração que a taxa aceitável é 10% ao ano, eu entendo que essas 3 entradas seriam 3 anos, tá? E a taxa mínima desejada seria a taxa aceitável, o custo de oportunidade, né? Custo de oportunidade seria de 10%. Vou o que é se o Arthur pegasse 50 mil lá no banco,
talvez ele ganhe uns 7, 8%. Então, é mais, tá? Então, isso é zero, tá? Esse é o valor do desembolso inicial. Como nós temos entradas irregulares, agora, infelizmente, nós não podemos usar o NJ. A gente vai ter que formar cada uma delas, tá? Então, em fórmula 22, GCFJ, 28, GCFJ, 36, GCFJ. E aí, eu não preciso informar mais nada. Não preciso informar taxa, não preciso informar tempo. Basta eu clicar em F e R. Agora as entradas vão ser de 20 GCFJ, 28 mil GCFJ e 36 mil GCFJ. Agora peço para a calculadora me dar o IRR. Ativo o F, clicando na teclinha em laranja aqui, e aqui na tecla correspondente ao IRR. Me deu 29,8393. Estamos chegando aqui no final, então. Então, esse daqui é o valor percentual em qual período? Ao ano, no período que a gente está tratando. E aí, qual seria a justificativa, tá? Se o mínimo que o Arthur espera é 10% e o projeto está me dando 29% de taxa interna de retorno, o projeto é sim viável, tá? E aí, o que eu poderia digitar aqui? Eu poderia indicar que sim, o projeto é viável, porque apresenta uma oportunidade. Essa tira é de 29,8393%, maior que o custo de oportunidade de 10%, tá? Então, respondendo basicamente a pergunta que eu fiz no início para vocês, o VPL, que são os exercícios que a gente calculou aqui em cima, ele tem o objetivo de pegar entradas regulares, que representariam um saldo ao final de valor X, descontar essas entradas a uma taxa conhecida e nos indicar qual seria o saldo desse projeto, pagando o investimento, se sobraria ou não dinheiro, tá? Como nesse primeiro exercício, o saldo de entradas é de 20 mil e o investimento 10. Descontando essas entradas ao longo de 10 anos a uma taxa de 10% ao ano, o valor daria hoje 12 mil, tá? O VPL tem esse intuito, pegar valores futuros, descontar uma taxa vencida, trazendo a data de hoje, e se ele for positivo, ele indica o seguinte, olha, se for positivo, projeto viável, se negativo, projeto inviável. Já a TIR, ele tem um conceito muito parecido, só que ele vai trabalhar com a taxa, tá? Então, assim, ó, eu fazendo esse investimento e tendo essas entradas ao longo de determinado período, eu desconto novamente, ou melhor, desculpa, eu indico qual é o saldo aplicado e quais vão ser as entradas. E aí eu peço para a calculadora me dizer, olha, qual que é o retorno? E aí ela vai me dizer, ó, o retorno é de 29,83 para você zerar o que você investiu, tá? Logo, se para mim zerar o que eu investiu dá esse percentual, é um pouquinho menor, o investimento 29%, e eu quero 10% só,
projeto viável. O conceito é, se a DIR maior do que o custo de oportunidade, que é a taxa mínima de concluímos por aqui, tá?